a continuar o nosso estudo pelas 11 leis do universo. Que incrível! E hoje com a lei da atração, a famosíssima que ficou conhecida em 2006 por conta do segredo. E nós temos inclusive um estudo aí no nosso canal do YouTube de todo este livro, O Segredo. Está bem destrinchadinho, então não podes passar essa oportunidade de no final dar lá uma olhadela aí nessa playlist. Uma frase de Earl Nightingale: nós nos tornamos aquilo que pensamos. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. E nós já falámos sobre a lei do pensamento, né, que foi a primeira lei que nós falámos das 11 leis do universo. E tu já tens essa noção, não é? Só que porquê que nós nos tornamos aquilo que pensamos? Porque vamos acabar por atrair, né, através desse campo eletromagnético, todas essas coisas boas ou menos boas na nossa vida, seja situações, pessoas, locais, condições. Então, tudo isso, não importa o que tu estás a ver ao teu redor, neste exato momento, foste tu que atraíste todo esse resultado, boa? Só que aqui uma coisa muito importante, é que as pessoas confundem o desejo da expectativa. Esses são dois pontos que andam ambos abraçados connosco, com cada um de nós, não é? Cada um de nós tem esse desejo, ou vários desejos, e essa expectativa, ou várias expectativas. Então, desejo e expectativa andam lado a lado. E o que é que isso significa? O que é um desejo? O desejo é quando estamos conectados com um lado invisível do que quer que a gente deseja. Eu tenho um desejo enorme, por exemplo, de ir a Bali. Sabem? Então, esse desejo está conectado com esse lado invisível. Eu fico assim, eu começo a ter pensamentos de eu andar lá num baloiço que eu quero muito ir, com aquela entrada de pedra que é muito famosa também, aqueles hotéis tipo exóticos e tropicais, isso dá-me aquela sensação e eu fico ali conectada. A expectativa é o que faz acontecer. Porque entre o teu desejo vai haver uma expectativa. Né? A gente sonha, visualiza e depois a gente tem a expectativa. Será? Será que eu vou conseguir? Será que... Não. Não é para mim. Isso não é para mim. Olha, primeiro vai ser muito caro. Não, isso também agora com esta coisa toda da pandemia. Não. E com o Delmar, uma criança. Ai, não, isso não vai acontecer. Ou, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir. Pode ser este ano, mas... daqui a 2 ou 3 anos eu vou começar a programar, vou ter um dinheirinho assim, só exclusivo, não é do lado, é para aquele desejo. Gente, então, estão a entender? Entre o desejo e o momento da realização, existe essa expectativa. E a expectativa é que faz ou não o desejo se realizar. Então, na realidade, és tu que travas. És tu que travas às vezes os sonhos de não se realizar por conta dessa expectativa. Gente, eu era uma bloqueadora de sonhos. Eu vou-vos já contar. De sonhos, não de todos os sonhos, mas a nível profissional, eu era essa. Eu vou-vos contar que eu, com 18 anos, né, eu terminei a minha formação de técnica de análises laboratoriais, certo? E com boa nota, correu tudo bem, recebemos o diploma e tudo mais, e eu vim para a Suíça. Na Suíça, um novo país, novas crenças, novas línguas, um novo modo de viver, não é? Tudo novo. Pessoas novas, tudo novo. E eu comecei a trabalhar nos campos, gente, mesmo, a colher as batatinhas, as cebolas, a plantar, todas essas doideiras, não é? Brócolos. Eu cheguei a limpar neve com uma vassoura para se cortar os repolhos. Conduzi tratores também, então bem doideira, bem doido. Mas foi muito, muito difícil, né? A gente trabalhava o ano inteiro e aqui na Suíça neva, neste preciso momento está a nevar também. Estou a ver do outro lado, né? Pensei que está aqui um pouco escuro, estas luzes todas aqui a tentar me meter aqui a iluminar no vídeo. Eu comecei-me a sentir, tipo, não merecedora. É bem isso, não merecedora de ter um bom trabalho. Então eu ia mudando de trabalho, eu trabalhei numa fábrica de legumes, depois trabalhei numa lavandaria, trabalhei no café, trabalhei nas limpezas, mas num processo, nessa jornada, apareceu uma oportunidade
incrível. Quando eu estava no fundo de desemprego, mandei currículos e mandei currículo. Olhem bem, eu tinha o desejo de trabalhar num laboratório. Então eu mandei, né, o meu currículo para um laboratório. E, gente, eles mandaram uma resposta, eles ligaram-me para eu ir trabalhar para o laboratório. Eles ligaram-me. Gente, eu ainda me recordo até hoje da sensação que eu tive. Eu suava. Eu comecei a inventar 1001 desculpas para não ir. Porque eu achava que não era merecedora, que eu não era suficiente. Então eu tinha o desejo, mas a minha expectativa é que eu não ia ser uma boa profissional, porque eu já tinha estudado há muito tempo, tinha-se passado alguns anos, eu não tinha praticado, ainda para mais num país onde eu tinha que falar outra língua para além da minha materna, e apesar que eu nem era muito boa, porque quando eu vim para a Suíça eu comecei a aprender o alemão e depois eu aprendi o francês e o meu francês estava muito fraco, não ia dar certo, a minha expectativa era, vai dar porcaria. Então não vais, Mari, nem te metas nisso que não vai dar certo. Então, isso é um bloqueador de sonhos. Isso é um bloqueador de sonhos. Então, começa esses pensamentos a criar esses sentimentos e a repelir, né? Ou a atrair situações da mesma frequência. Seja baixa ou alta, mais baixa, certo? Então faz sentido. Então, por isso é que nós atraímos o que não queremos em vez daquilo que queremos. Vamos falar de uma situação, por exemplo, de um assalto. Eu gosto muito deste exemplo porque acho que se torna bem mais claro. Mari, houve um assaltante que esfaqueou a pessoa, uma vítima ali, que estava ali a fazer as suas compras. No supermercado, no mercado, ali a fazer as suas compras. Então significa que aquela pessoa que foi esfaqueada, ela atraiu o assaltante? Sim. Mari, como assim? O assaltante, pronto, ele na sua ideia, não é? Na sua crença, não importa o porquê. Ele teve um motivo para fazer o assalto. Só que aquela pessoa, a vítima, ela foi atraída pelo medo de um dia ser assaltada, por um medo de um dia ser esfaqueada, por um medo de um dia acontecer aquilo. Não que ela ande a espalhar a meio mundo que tenha aquele medo, mas talvez ela sempre que vê o noticiário, ela fica com medo. Sempre que ela vê uma notícia, ela fica com medo. Sempre que ela ouve falar sobre assaltos, o corpo dela até estremece. Ui, como é que... Por breves instantes, às vezes aqueles pensamentos, como é que será se um dia for comigo? Então, cuidado. Por isso é que a gente tem que ter cuidado com tudo aquilo que, como na primeira lei, o input nos entra. Porque nós somos só 5% conscientes, então tudo aquilo começa ali, não é, a matutar. É importante a gente entender isso. Não é que a pessoa queira, a pessoa não atraiu conscientemente. É tudo inconscientemente. Então, a lei da atração é uma pílula mágica. A lei da atração é a gente conseguir as coisas por milagre. Não, gente. Vamos desmistificar primeiro a palavra milagre, ok? Então, milagre eu fui ver e é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Olhem, gente, pelas leis naturais. Mas muitas vezes é explicado pelas leis de quê? Pelas leis do universo, por outras leis. Então, tudo no universo é regido por leis. Até nós, como seres humanos, criamos leis para que, como sociedade, a gente consiga viver numa certa harmonia. Certo? Não virem um caos. Então, no universo, tudo flui em harmonia. Se a gente for ver aqueles vídeos dos planetas a girar, de coisas lindas e maravilhosas, das estrelas, galáxias, isso tudo parece uma harmonia, não é? Tudo está em harmonia, a natureza está em harmonia. E porquê? Porque está a ser regida por leis. Talvez não é explicável pelas leis naturais, mas por outras leis. Certo? Então existe N de leis que podem explicar isso. Agora, um milagre para nós, ser humaninhos, nós dizemos, se a gente não sabe explicar pelas leis naturais, então é um milagre. Então, vamos entender bem os conceitos daquilo que a gente fala. Quando a gente está a falar da lei da atração, nós devemos de entender que a lei da atração é uma lei secundária.
é uma lei secundária, assim como fala também no livro o Kybalion. É um livro com conhecimento de há 5.000 anos atrás, gente, que foi lá do tempo do Antigo Egito, já se sabiam, estudaram várias pessoas de outros países, começaram, uau, o Egito, grande potência, pirâmides, gente, aquilo era, se já é doideira hoje, imaginem naqueles anos atrás, não é? Então as pessoas deslocavam-se lá para aprender com os egípcios. Ao longo do tempo foi passando de boca em boca para professores e alunos, até chegar agora a ser publicado um livro e todos nós entendermos, mas há vários autores que falam realmente desta lei. Mas só que temos que entender que a lei da atração é essa lei que deriva, é uma lei secundária da lei da vibração. Então, na realidade, quem governa esta lei é governada pela lei da vibração, que é essa lei primária. E o que é que nos diz a lei da vibração? Que já está comprovada pela ciência, inclusive. Ela diz que tudo vibra, nada está parado, tudo está em movimento. Olhem que incrível. Então, o que é que eles foram descobrir? Isto que vocês estão a ver é a representação de um átomo, certo? Então, um átomo é a partícula mais pequenina que existe. Pelo menos até hoje que se saiba, né? Mas pronto, é a partícula mais pequenina que se existe. De que é que isto é feito, né? Porque a ciência sempre foi tentar descobrir, tentar provar que as coisas eram matéria. Só que quanto mais provavam que as coisas eram matéria, mais descobriam que o contrário, que era energia. Então eles foram aproximando, ano de gente, milhares de vezes, num microscópio super potente, eles descobriram um átomo. Então, tudo no mundo é feito por estes átomos, estas partículas pequeninas. Porém, estas partículas pequeninas, elas são feitas 99,9999999% de energia e 0,0000001% de matéria. Então, a partícula mais pequenina da matéria, na realidade, é energia. Só que esta energia não está parada, está em movimento. Vocês veem aqui estas energias, eletrões, protões, que estão aí em constante movimento. Eles, inclusive, os cientistas já tentaram congelar, foi uma das tentativas, fazendo outras experiências para parar, e mesmo assim não conseguem parar o átomo. O átomo continua nessa constante vibração. Isso é lei. Então significa que esta parede aqui tem esses átomos que estão em movimento. Ai, Mari, mas como assim? Porque eu estou aqui, eu estou parada, não é? Eu estou a ver a minha garrafa d'água, ela está parada. Eu tenho aqui plantas em casa e estão paradas. Gente, então olhem aqui. A gente pensa que as coisas estão paradas. Mas até uma simples planta, uma simples semente está em movimento. A semente para nós parece estar lá, plantadinha, quietinha no vaso debaixo da terra. Mas olhem que incrível. Ela não está parada, não. Entendem? Então, o que é que acontece? Acontece que está numa vibração muito lenta, imperceptível para o nosso olhar, que é limitado também. Então, na realidade, nós temos esta percepção, por conta dos nossos 5 sentidos, que são limitados, que nos dá esta ideia de que as coisas estão paradas, de que as coisas são matéria, de que eu toco e eu sinto. Então, se era energia, eu tocava aqui no meu braço e atravessava. Isso são percepções. Porque como esses átomos estão todos muito juntos e a vibrar, de tal forma assim, né, que dá essas percepções diferentes, umas mais assim paradinhas, outras mais rápidas. Então, como há várias vibrações, montam toda esta estrutura que é a nossa Matrix. Olha que incrível e poderoso saber disto. Nada é sólido e nada está parado. Fixa isso, nada é sólido e nada está parado. Então significa que eu atraí a doença? Significa que eu atraí a doença, por exemplo? Vamos dizer, tu não atraíste intencionalmente a doença, certo? Olhem eu aqui. Eu aqui, vou-vos aqui, olhem, o que
que aqui estava com o pé torcido, certo, gente? E eu torci este pé, gente, a dançar. Então, eu estava a fazer zumba na altura, não é? Era muito famosa a zumba e eu inscrevi-me. Então, eu adoro dançar, então eu dançava, eu era muito ativa. E eu torcia a dançar, gente. Não foi a fazer uma coisa má. Aqui, como vocês veem aqui, sou eu que estou deitada no sofá, bem sentada no sofá com comida, com um prato de comida, onde as pessoas, os meus amigos e o Vítor, né, os meus amigos e o Vítor vieram fazer uma visita e vieram alegrar-me, não é? E estão todos aí à mesa. E eu tinha acabado de fazer uma operação a um cancro do colo do útero. Naquele momento eu estava feliz. Eu estava há 3 meses, 2 a 3 meses de me casar e eu fui operada a um cancro do colo do útero. Mari, mas então tu não estavas bem? Tu andavas triste? Não, ela estava ótima. Agora, o problema é que lá atrás, não tinha acontecido várias coisas que não tinham sido boas nas minhas relações pessoais e íntimas também, as minhas relações amorosas. E aquilo tudo leva um tempo até chegar lá. Aqui também. Eu estava doente, já não sei o que era, eu também estava aqui a ver os Simpsons, não é? Porque eu adoro assistir coisas que me façam rir e levar-me, animar-me, não é? E que o Vitor tinha-me oferecido estas rosas. Isto é uma montagem que eu encontrei lá no meu telemóvel, por isso é que eu coloquei assim. Significa que naquele momento eu estava bem. Só que isso foi o resultado de uma manifestação densa de pensamentos negativos, de situações negativas, que por conta de nós vivemos nesta experiência chamada Terra, nós temos o tempo que nos permite que as coisas não aconteçam assim instantaneamente. Imaginem se eu agora pensasse num elefante e o elefante caísse em cima de mim. Ou se eu não penso na África, não visualizo a África e estou lá. Então, há esse fator tempo que nos ajuda, por um lado, a fazer um reset. O problema é que a gente não faz resets, a gente não aproveita esse tempo para fazer resets, para nos alinharmos. A gente às vezes continua a dar foco no que a gente não devia. Faz sentido? Tu te colocaste numa vibração densa ou mais baixa lá atrás. E o Bob Proctor ele fala, normalmente em média, precisa de no mínimo 30 a 45 dias de um estado mental confuso para surgir uma doença. Olhem que incrível. Então, o resfriado que tu apanhaste hoje não foi de agora que tu andas triste, foi lá atrás. No mínimo de 30 a 45 dias para trás. Então, começa a refletir sobre isso. Quando eu aprendi isso, fez todo o sentido. O cancro do colo do útero começou a fazer muito sentido. Muito sentido na minha vida, porque eu não tinha realmente cuidado dessa parte em um certo momento da minha vida. Eu tinha tido desgostos amorosos, inclusive por conta desse desgosto amoroso eu tentei o... Então, gente, isso teve repercussões. Passados uns anos virou cancro. A energia estava lá. Lembra-se de eu falar que a energia não se perde, tudo se transforma? Essa energia transformou-se numa doença. Por isso é que tu atraíste para ti a situação. Porque essa energia ficou ali e atraiu a situação. Começa a fazer sentido? Consegues olhar para a tua vida e ver o sentido disso? Para mim fez muito sentido na altura. Olhem aqui. Na saúde. Eu na saúde. Olhem eu a fazer mergulho num mar vermelho. Eu aqui pegar no meu filho ao colo todo contente no Egito, em Hurghada. Eu aqui, mais a minha família, a fazer uma viagem de submarino, gente. Então, todas estas experiências e outras, não é? Que eu tive na saúde. Olhem aqui, a mesma pessoa. A mesma pessoa, só que na doença. A mesma pessoa, só que na saúde. O que é que difere a mesma pessoa em 2 estados diferentes? A mesma pessoa em 2 estados diferentes. O pensamento dominante que gerou aquela emoção, aquela consistência e aumentou o campo eletromagnético. Para esclarecer, a doença é uma expressão física do não físico.
ok? A doença, ela é a expressão, ok? Aqui a doença é a expressão física do nosso corpo, do que não é físico, dessa energia. Então, tens que ter cuidado ao teu pensamento, ao sentimento, que vai gerar esse resultado. Então, começa a pensar no que tu queres. Porque aqui, por exemplo, podemos pensar que eu também estava sempre a focar na saúde. Em algum momento eu também foquei na saúde, não, na doença. Se eu foquei na doença do outro, estava sempre a falar em doenças, ou com medo de doenças, isso também é atração. Eu quero vos ler aqui uma parte do livro O Segredo, na página 17, para quem tem, 16 e 17. O que estás a pensar agora está a criar a sua vida futura. Você cria a sua vida com os pensamentos. Dado que está sempre a pensar, está sempre a criar. Gente, olhem que poderoso. Aquilo em que mais pensa ou em que mais se foca é aquilo que vai ter na vida. Como todas as leis da natureza, existe uma perfeição inerente nesta lei. Você cria a sua vida. Aquilo que semeia, colhe. Os seus pensamentos são sementes e a colheita que fizer vai depender das sementes que plantou. Se se queixa, a lei da atração poderosa vai trazer para a sua vida mais situações de que se possa queixar. Se ouve outra pessoa queixar-se e se foca nisso, oferecendo-lhe a sua simpatia, concordando com ela, está a atrair a si mais situações de que se irá queixar. A lei está simplesmente a refletir e a devolver-lhe exatamente aquilo em que está a concentrar-se com os seus pensamentos. Com este conhecimento poderoso, pode mudar completamente todas as circunstâncias e todos os acontecimentos da sua vida, alterando a forma como pensa. Então, gente, o medo, ele também atrai. E atrai porquê? Porque o que é que te impede, às vezes, de tu ires e fazeres? Essa expectativa, não é? Essa expectativa, esse medo. Então, o medo de quê? De não sermos bons o bastante ou de não sermos amados. De não sermos bons o bastante de ir e fazer ou de ser real, de acontecer. Não sermos bons, né? E isto representa o não merecimento. O teu merecimento ou não em relação àquilo. Ou o medo de não sermos amados, não recebermos o carinho, o apoio em relação àquilo. Faz sentido? Então, o medo anda mãos dadas com isso, de não sermos bons o bastante ou não sermos amados. Então, reflete que tipo de medo te tem paralisado. Qual destes dois? Bob Proctor diz: tudo o que existe no mundo trabalha com a lei da atração. Tudo. Então, o que é que significa isso tudo? Significa que és tu, até a árvore, até um pássaro, até um carro. Tudo é feito de energia e tudo atrai na mesma proporção. Até uma simples semente. Se ela vibrar, se a semente vibrar, que quer crescer, que quer realmente florir, ela vai automaticamente, com a sua força magnética, atrair os ingredientes, sabes? E a água para ela florir. Nunca te aconteceu, às vezes, jogares assim uma coisa que pensavas que não ia dar certo e de repente ela flore? Já aconteceu para mim e com uma amiga minha também, cada dia estávamos a falar disso. Então, às vezes acontece isso. Então, tudo o que existe no mundo trabalha com a lei da atração, afirma o Bob Proctor. Relembrando, olhem aqui, eu sou bem poderosa. Mas neste exato momento é isso que está a acontecer. Isto é o teu campo eletromagnético. Ele faz assim, sabes? Essa espiral, esse vórtex de energia. Por isso é que nós atraímos, porque vai e vem, vai e vem. Na ciência, basicamente, quase isto que tu consegues visualizar, ver através daquelas máquinas todas XPTO hiperpoderosas. O que é que acontece? Acontece que quando nós estamos a vibrar em altas frequências, a escala de Atkinson, ai gente, eu podia ter trazido, né? Essa escala, mas eu já vou trazer numa outra lei. Essa escala, ela ajuda-nos a compreender esses níveis, também foram estudados, testados, do nosso campo energético. Quando tu vibras numa escala mais elevada,
tipo amor, paz, tranquilidade, alegria. Então o teu campo está assim, uau! Está hiper enorme, como está aí nessa imagem. Porquê? Porque quando nós estamos bem, sabes? Nós estamos assim nessa paz, estamos no chamado flow da vida. Quando tu estás com medo e zangada, até o nosso coração palpita, não é? Começa a ficar assim, nós começamos, ai, que stress! E a gente até cerra assim as mãos, a gente cerra assim, aquela força, contração, sabe? Não é aquela coisa tipo, ai, vida, a gente está aberta à vida quando está alegre. Não, quando a gente está com nervo, com raiva, com culpa, com angústia, com tristeza, a gente contrai. Até o próprio corpo, a fisionomia do próprio corpo humano reage dessa maneira. Nós, como defesa, com medo, a gente faz assim. Quando a gente se assusta, não é? A gente contrai, o nosso corpo contrai. E o nosso campo eletromagnético fica baralhado e confuso, gente. Fica mais pequenino. Então, é isso que acontece eletromagneticamente no nosso campo. Os hábitos que não consertares em ti mesmo irão ser passados para os teus filhos como herança. Então, cabe a ti mudares já hoje tudo isso, aplicares, conheceres, para realmente te fazeres a mudança. Quando tu mudas, tudo muda. A frase de Earl Nightingale: nós nos tornamos aquilo que pensamos. Gratidão imensa pela vossa paciência, pelo vosso estudo. Volto a repetir, durante 7 dias volto a assistir este vídeo, ok? 7 dias seguidos e depois uma vez por mês. Bom, volta para que isto entre no teu subconsciente, fica aí, ó, um novo upload, um novo download, boa, para que realmente fique gravado e tu vejas, seja automático. Vocês sabem quando eu vos digo, para mim já é automático às vezes atrair coisas. É isso, já não é necessário fazeres uma técnica para recalibrares. Quando tu és a tua própria, tu própria recalibras o teu ímã magnético, gente, é com o entendimento destas leis. E é bem fantástico. Pois não precisas de técnicas para atrair aquilo que tu queres. Porque tu já és tu próprio um ímã de prosperidade, de sucesso, de alegria e de bênçãos. Então, gente, já terminamos de falar sobre a lei do pensamento, a lei dos recursos e agora a lei da atração também ficamos por aqui. Seguimos depois no próximo vídeo com a lei do recebimento